Fala pessoal, espero que a paz do Senhor seja uma verdade na vida de vocês, hoje e sempre. Me chamo Gabriel, estou aqui para trazer um novo projeto que Deus colocou nos nossos corações. E este projeto se chama Talking, certo? Que é o talking do inglês de conversar, mas o King enfatizando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante dessa apresentação, eu gostaria de apresentar como que esse projeto surgiu e o que ele vem mitigar hoje nos dias que nós estamos vivendo. Dias onde Mamon é o senhor de muitas pessoas, dia onde a família não é prioridade do homem, dia onde a própria fé em Cristo se torna trêmula diante de tantas vozes que a gente ouve no dia a dia. Esse projeto, ele se inicia em uma mensagem que se é dada para o meu parceiro Diego, que está aqui, que vai falar logo logo, vai se apresentar também. E quando o Senhor vem e fala com ele sobre este projeto, o Diego logo vem de uma forma feliz comentar o que aconteceu, como foi todo essa mensagem do Senhor, vamos dizer assim. A gente pegou e fomos comer. Fomos num restaurante conversar mais a respeito. E ali do nada ele falou, olha, não tenho experiência no podcast, não sei como se conduz um podcast, não sei falar num podcast, mas o Senhor falou que nós teremos um podcast. E isso faz mais ou menos quanto tempo? Um mês e pouquinho. Um mês e pouquinho. E até para registrar a data do nosso primeiro episódio, hoje é dia 13 de abril. E então fazendo esse mês que a gente está aqui, analisando e dando sequência naquilo que o Senhor trouxe aos nossos corações. Qual que é a proposta de valor que nós enxergamos hoje dentro desse projeto? É uma transformação de dentro para fora, por meio da fé que atinge não somente a vida espiritual, mas todas as interfaces da vida do ouvinte. A gente olha muito aquele homem que tem uma dor e quer resolver essa dor, mas às vezes não sabe nem o que está doendo. Então, a nossa resolução, o nosso trazer é ouvir e ouvir a palavra de Deus. E por meio desta palavra, este homem terá vida plena em Cristo Jesus. E quando nós olhamos qual é a mensagem central deste podcast que nós estamos gerando, nós estamos criando este projeto abençoado, é o que fala em Provérbios 3, versículos 11 e 12, que diz o seguinte: meu filho, não desprezes o castigo do Senhor, nem te canses da tua correção, porque a quem o Senhor ama, ele corrige, assim como um pai ao filho em quem se deleita. Muitos homens, no decorrer da nossa caminhada, enquanto eu estive junto com o Diego, se aproximou das nossas rotinas, dos nossos ciclos de vida, justamente neste detrimento, do qual ele se sentia, por muitas das vezes, abandonado, sem força, sentia que seu braço não estava mais alcançando a total resolução daquele problema, e que todas as fichas desse homem estavam sendo depositadas no dinheiro. Então, o nosso podcast vem falar com essa pessoa, vem falar com esse homem que tem essa dor, mas que já entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Diego, eu queria que você fizesse a sua breve apresentação, que você falasse quem você é, e a gente começa a nossa conversa e entendimento de o porquê nós estamos aqui. Fala pessoal, muito prazer. Nem acredito que o projeto está acontecendo tão rápido. Quando o senhor põe a mão, as coisas acontecem muito rápido. Como o Gabriel já falou, faz mais ou menos um mês um pouquinho. Digamos que eu tive uma conversa muito íntima com o senhor no momento de oração e o senhor me revelou que a gente teria que fazer um podcast, como se fosse um sonho. E eu não entendi esse sonho. Eu fiquei bem nervoso, confuso, e fiquei ali uns 3, 4 dias meditando nesse sonho, até eu tomar coragem e falei, bem, o Gabriel vai me chamar de louco, mas eu vou chamar ele para conversar e vou expor esse sonho que eu tive. A gente marcou de comer junto ali, a gente foi jantar. Marcamos, se reunimos, cheguei. Gabriel, é o seguinte, eu tive um sonho que a gente tava
construindo um podcast onde nós íamos falar sobre família, sobre dinheiro também e sobre o propósito do homem nessa vida. Aí o Gabriel, na hora, não me chamou de louco. Não me chamou de louco, falou, ok, vamos orar por isso. E beleza, vamos orar. E passou ali uma semana, 2 semanas, acho que mais ou menos 3 semanas. Ninguém mais tocou nesse assunto, né, Gabi? Sim. Ninguém mais tocou nesse assunto. Não conversamos mais sobre. E na última semana agora, hoje é segunda-feira, no último domingo, eu estava bem incomodado. E até comentei com a minha esposa, falei, olha, eu quero... Segunda-feira agora eu vou marcar uma reunião para ver se tem algum pastor disponível na igreja, que eu preciso conversar com um dos pastores para entender a questão de tudo isso que vem acontecendo na minha vida. E aconteceu na segunda-feira eu esqueci completamente que eu queria conversar com o pastor, com um dos pastores, e eu comecei a mandar mensagem, né? A questão de alguns negócios que eu tinha, referente ao Instagram e tudo, e tinha uma mensagem ali já antiga, referente a um podcast que eu tinha mandado mensagem quando eu tive esse sonho do podcast. Eu fui me informar mais como constrói um podcast, como que é, e mandei mensagem ali no estúdio da minha cidade, que tem uma fotinha ali, que é o The House, né, que nós estamos gravando aqui hoje. Mandei uma mensagem, comecei a conversar com uma pessoa, e papo vai, papo vem. Ele me mandou áudio, eu senti aquela voz familiar, fui pesquisar no Instagram, né? Hoje é tudo Instagram. Esse estúdio. Pesquisei, achei uma foto familiar ali, uma postagem antiga de um dos pastores da igreja, o nosso querido Joel. E eu falei, nossa, o Joel tem podcast, eu participou desse podcast. E na hora, eu assimilei o Joel com a voz naquela conversa. Mandei uma mensaginha no Zap. Desculpa, quem tá falando? Passou alguns minutos. Joel. Falei, meu Deus, é o pastor. Gabi, continua a história aí. Pois é. E aí, eu numa segunda-feira rotineira, né? Ordinária. Uma segunda-feira ordinária. Fala, pessoal, muito prazer. Eu sou o Diego, parceiro do Gabriel, digamos, o louco que teve o sonho. E eu já vou contar mais sobre isso. Eu sou casado com a minha querida Laís, somos casados há 7 anos. Tenho 2 filhos, a minha enteada de 14 anos, a Helena, e o Enzinho, de 3 anos. E eu tive digamos, um sonho desse podcast, né, Gabriel? Há mais ou menos 1 mês e meio, eu tive um sonho que a gente estava apresentando um podcast. E, pois bem, acordei, fiquei muito confuso com aquele sonho. E passou uns 3 dias ainda
matutando sobre o assunto, bem confuso, mas eu tomei coragem e mandei mensagem pro Gabriel. Falei, pois bem, vamos ver se ele não vai me chamar de louco, né? E, Gabi, vamos marcar uma janta que eu preciso conversar com você. Ele imediatamente não perguntou nem o porquê. Ele falou, não, beleza, vamos. Pode ser hoje? E, geralmente essa fala é minha, né, Gabriel? Eu que sou ansioso da dupla. Ele falou, eu falei, pode. E a gente marcou esse jantar. E imediatamente ali no jantar, eu falei, Gabi, eu marquei esse jantar por um motivo. Eu tive um sonho, há alguns dias atrás, que a gente estava apresentando um podcast. E esse podcast falava sobre o propósito dos homens, o propósito das pessoas, né? Sobre família, sobre dinheiro, sobre esses assuntos. E a gente estava fazendo uma apresentação. E o senhor me mostrou eu e você, cara. E eu achei, falei, puta, o cara vai falar que eu sou louco, né? Que eu tô ficando louco. O Gabi, na hora, ele vai poder responder melhor que eu. Ele deu a resposta, né, Gabi? Pode ir. Pois é. E a partir daquele momento eu falei, não, glória a Deus pelos seus sonhos, se for de Deus de fato a gente vai fazer acontecer. Vamos entrar em oração, vamos orar a respeito disso, vamos pedir para que o Senhor nos traga uma confirmação se de fato esse é o direcionamento ou não. E passou-se alguns dias, mais ou menos uma semana depois disso, mas meu coração estava em paz. Imagino que o do Diego nem tanto, mas eu estava bem tranquilo em referência a isso e minha vida continuou normalmente. Então teve uma bela segunda-feira que o Diego me mandou uma mensagem assim: Gabi, deixa eu te falar uma coisa. Você pode falar? Falei, posso. Ele falou, mas tem que ser pessoalmente que o negócio tá pegando. Falei, eita, glória. Era 7 horas da noite, né? Segunda-feira. É isso mesmo. Eu falei, não, vem aqui em casa, vamos bater um papo, né? E assim foi. E aí, Diego, o que aconteceu? Pois bem, antes de eu mandar essa mensagem pro Gabi, que foi segunda passada. Segunda passada. Foi segunda passada. Hoje é dia 13 de... 13 de que mês? Abril. 13 de abril. Foi na semana passada. Foi dia 6, isso? 6 de abril, eu mandei mensagem pro Gabi. Mas antes disso, aonde eu estava? Nesse exato lugar aqui. E para vocês entenderem. Quando eu tive esse sonho sobre esse podcast, eu não conversei nada com ninguém, mas eu fui procurar entender mais sobre o que é um podcast. Porque eu nunca tinha falado em público, nunca participado de um podcast. Enfim, fui pesquisar mais. Mandei mensagem, pesquisei lá estudo de podcast e apareceu um podcast ali no Instagram. E esses eu já mandei mensagem. Não foi no primeiro, foi no segundo. Jesus, coincidência, não foi no primeiro. E mandei uma mensagem ali perguntando como que era. A pessoa que me entendeu foi super simpático, me explicou tudo, como que funciona, como que é e tal. E beleza, morreu o assunto. E na segunda-feira passada, a gente voltou a conversar e ele estava tirando algumas dúvidas minhas sobre o podcast. E eu senti, e ele me mandou áudio, né? E eu senti uma voz familiar no áudio ali. Fui procurar no Instagram, se tinha Instagram, esse podcast. Achei o Instagram, várias postagens, e uma das postagens ali antiga, tinha foto de uma pessoa bem conhecida, que era um dos pastores da nossa igreja. Que isso foi na segunda. Que no domingo, antes de ir na igreja, eu acordei com o incômodo que eu precisava mandar mensagem. Olha como o Senhor age na nossa vida. Eu senti que um incômodo, eu queria mandar mensagem na segunda-feira, né? Isso era no domingo, para a igreja, ver se tinha algum pastor disponível para me conversar, que eu estava bem confuso em questão de tudo isso. Segunda-feira, esqueci de mandar mensagem na igreja. Mas como Jesus coincidência, com quem eu estava conversando naquele WhatsApp, sem saber, e ele sem saber que era eu, o nosso querido pastor Joel. Que eu conheci a voz e mandei uma mensagem, falei, com quem tô falando? Essa voz é familiar. Passou alguns minutos, ele, Joel. Falei, meu Deus, é o pastor. É o pastor. E aí ele falou, ô Diegão, aí eu me apresentei, ele falou, Diegão, tudo bem, cara?
quando você quiser, vem tomar um café aqui conosco, pra você conhecer o The House e tal. Falei, não, pode ser agora, Joel? Aí, aí assim, agora não dá, mas vamos marcar às 4h30? Falei, marcado, 4h30, tô aí. Cheguei aqui, nesse exato lugar, mesmo lugar, Joel sentado aqui no lugar do Gabi, eu aqui. Desabafei com o Joel umas 2 horas e meia, não sei quanto tempo eu fiquei aqui, não vi a hora passar. Expliquei do sonho que eu tive, do projeto que eu tive, se era coisa de Deus ou era uma ideia minha, do homem mesmo. Não sabia diferenciar isso. O Joel me escutou e simplesmente deu aquele acorda, rapaz, sabe? Falou assim, olha, o que você tá esperando? Jesus descer na sua frente aqui agora e falar que foi ele que revelou pra você? Como que é? O que você tá esperando? Você conhece a história de Gideão? Ele falou pra mim, eu falei, conheço. Ele falou, então, Gideão, e aí? Aí ele falou, olha, pra você ver que é um plano do Senhor na vida de vocês, você vê aqui, vê o podcast, eu tô sentindo esse espaço é de vocês, a partir do momento que você quiser gravar. Eu não vou cobrar R$1 por nada. Esse espaço o senhor tá falando que eu tenho que fornecer para vocês. E assim foi que ele falou assim, expliquei do Gabriel, falei, olha, tem o Gabriel e tal. E na hora ele nem lembrou quem era o Gabriel. E olha que ele conhece o Gabriel. Ele não lembrou, ele falou assim, ó, faz o seguinte, saindo daqui você manda uma mensagem pro Gabriel. Eu falei, mensagem? Vou ligar e já vou marcar. E aí foi que eu mandei a mensagem pra gente se encontrar, né? Exato. Aí eu falei, não, vem aqui pra casa. Vem aqui, vamos conversar. Mas a princípio ele nem tinha falado o tema. Eu pressupus que fosse alguma coisa que ele tinha passado, alguma dificuldade. Eu falei, puxa vida, né? Brigou com a Laís, olha a cabeça onde vai, né? E aí no final das contas chegou feliz, chegou meio apreensivo. Eu falei, nossa, eu nunca vi o Diego dessa forma, mas tudo bem, vamos. Aí entramos, tomamos uma água e tudo mais. Aí ele começou a falar de tudo isso que ele acabou comentando com vocês agora. E tudo isso que aconteceu, na verdade, foi uma validação do Senhor Jesus para todo esse projeto que a gente tem feito aqui agora. Porque diante das orações que eu estava fazendo em referência a esse projeto, eu falava para o Senhor nos dar um sinal. E de que esse sinal fosse também uma cobertura espiritual para nós, para que nós possamos agir em detrimento do reino. Que o nosso coração nunca fosse o guia desse projeto, e sim o coração do Senhor. E quando o Diego me falou que era o Joel, o dono desse podcast, eu falei, olha, quando que a gente vai começar? Porque, indiferentemente das capacitações que nós temos, ou do conhecimento de se fazer um podcast, eu posso colocar que nós temos um coração ensinável e um coração humilde para aprender. E aí, no dia seguinte, nós sentamos aqui, aí sentou eu, Joel e Diego, para alinharmos todas essas expectativas e tudo que o Senhor tinha colocado nos nossos corações, para entender também, inclusive, o propósito do Joel, do Senhor e instrumento do Joel. E tudo isso foi um dia muito lindo, a gente fez uma oração muito, muito poderosa, de que algumas gerações serão alcançadas com essa palavra que a gente está programando. E que o Senhor vai operar no coração de muitos homens, de muitas famílias e restaurar. Assim como fala, inclusive, a profecia de Joel. Que algumas crianças vão ter sonhos, alguns vovôs vão começar a ter visões. Então, o nosso projeto começa aqui. Bom, o Diego se apresentou, eu vou me apresentar um pouco mais aprofundadamente agora. Eu me chamo Gabriel, eu tenho 29 anos, sou casado com a minha bela esposa Inaê. Nós estamos juntos há 12 anos e tem sido uma vida muito, muito bela. O Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Nós temos uma vida maravilhosa, nós somos muito gratos por tudo que nós temos. E a nossa conversão não foi de berço. A nossa conversão ela foi no ano de 2023. Onde o fogo do Espírito Santo já estava me chamando. Eu não sabia que era isso a princípio, mas o Senhor já estava me chamando. E naquele momento eu não entendia o que era. Eu não sabia se era algo da minha cabeça ou se era algo que eu ainda iria entender. E no decorrer desse processo todo, eu vim de uma família que é católica,
não praticante, vamos falar assim, né? Que tem esse termo hoje, né? De praticante e não praticante. Minha família é católica por batismo e eu sempre fui dessa forma. Mas o fato de eu estar numa igreja católica nunca me queimou internamente. Eu nunca fui uma pessoa que foi mexido pelo Espírito Santo dentro da igreja católica. E aí a família da minha esposa tem algumas outras pessoas que fazem parte de uma outra religião chamada Espiritismo Kardecista. E em algum momento de 2022, final 22, 23, nós começamos a frequentar este lugar. E lá eles pregam muito o quesito do ensino, de entender do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec ou coisa do tipo. E aí eu entrei num curso para entender o que era o Espiritismo Kardecista. E eu me lembro que no primeiro tópico, Diego, quando o professor daquela instituição me falou que Jesus era um ser mais maduro que já se pisou na terra, mas ele não era o Filho de Deus. Eu falei para ele, então não é aqui que é o meu lugar. Porque Jesus me chamou. E Jesus para mim é Deus. Imediatamente na semana seguinte, nós estávamos inclusive de mudança para o nosso novo apartamento. Falei com a minha mãe ainda católica naquele momento, que eu vou explicar um pouquinho depois como é que aconteceu tudo isso. Foram coisas extraordinárias. Ela me sugeriu falar com uma pessoa da igreja para fazer uma oração de bênçãos, desse novo lar, de consagrar tudo isso a Jesus. Eu falei, nossa, legal. Vou combinar com essa pessoa e faremos essa oração, né? E aí ela chegou com a Bíblia, grandona, a Bíblia lá com mais de 66 capítulos, que é a Bíblia do Católico, chegou com um terço na mão, com imagem de não sei quem lá, e começou a fazer uma reza. E aí, a princípio, aquilo de certa forma me incomodou, sabe? Eu não me sentia à vontade dentro do meu próprio apartamento, mas essa pessoa foi usada pelo Espírito Santo, e o Senhor falou assim com ela, para me falar, Gabriel, você tem 2 caminhos. Ou você segue a Igreja Católica, ou você segue a Igreja Evangélica. Porque a sua vida já é do Senhor Jesus. E aquilo me arrepiou muito. Eu nunca tinha sentido nada. Eu falei, ok, vou entender o que eu vou fazer da minha vida. E a minha esposa do lado. Ainda nós sempre estivemos juntos, em todos os aspectos, desde que nós estávamos começando até hoje. Até o dia que o Senhor quiser que a gente fique junto, enfim. Ela sempre foi muito companheira e ela estava lá. E no momento que ela ouviu isso, ela começou a pesquisar no Instagram alguma igreja que fazia parte dessa promessa que essa mulher veio nos dar. E a primeira igreja que apareceu para nós foi a Igreja Família. E aí nós começamos a frequentar este lugar. Tinha uma cabeleireira da Ina que ia na Igreja Família, que frequentava. Mas a princípio, uma igreja. E eu tava meio relutante de ir à igreja, porque além de ser longe da minha casa, era uma vivência completamente distinta do que eu tive na vida toda. E aí eu falei, não, mas vamos lá. E eu sou um cara muito de áudio, né? Eu toco violão, louvo também ao Senhor, sou ministro de louvor. E no momento em que eu pisei naquela igreja, toda a minha espinha se arrepiou. Com o louvor daquele lugar. Foi tão abençoado para minha vida que eu falei, este é o lugar que o Senhor me chamou para estar. E a partir desse momento, nós nunca mais deixamos de ir na Igreja Família, de exercitar a nossa fé. E eu não estou falando aqui de uma placa de igreja, pessoal. Eu estou falando aqui da fé que o Senhor Jesus nos traz, da nossa ânsia e da nossa sede de buscar sempre a face do Senhor. E a igreja é um super instrumento para que isso aconteça de uma maneira fortalecida, de uma maneira alicerçada, porque lá eu encontrei pessoas que eram muito mais fortes de fé do que eu. Eu encontrei professores extraordinários usados poderosamente pelo Senhor. E, enfim, desde então a minha caminhada foi dessa forma. E nesse meio tempo todo, a minha vida estava sendo já mudada pelo Senhor. Mas a vida da minha família também, do meu pai, da minha mãe, do meu padrasto e dos meus 3 irmãos também estavam sendo completamente reviradas por Cristo. A minha irmã, ela estava com um problema de identidade. Ela teve essa situação, essa aflição que ela precisou passar no decorrer do tempo, ainda antes de ser cristã. Hoje ela já é cristã. E ela foi procurar essa resposta no espiritismo,
mas não no kardecista, no Umbanda. E aí ela já estava meio que decidida para ir neste lugar. Uma amiguinha da escola dela chamou ela e falou: Gi, você não quer dar um pulinho na minha igreja hoje? Pra você ver como é que funciona? E era uma Assembleia de Deus na Vila Barão, sabe? Assembleia da Canela de Fogo mesmo. E aí a minha irmã foi lá. E pasmem, assim que ela chegou lá, ela foi tocada pelo Senhor. Ela entrou em estado de repouso, ela ficou basicamente o culto todo em repouso, em frente ao púlpito, com algumas irmãs da intercessão de oração orando por ela. E assim que o culto começou a finalizar, ela tomou consciência, já em prantos, em choros, e Cristo já tinha atingido aquele coração. Então, sabe aquelas velhinhas do coque? Canelinha de fogo, 1,40 m, ungida pelo Senhor, veio em aproximação a ela e falou uma palavra, profetizou uma palavra do Senhor para ela. Falou assim: minha querida, o Senhor me manda dizer que a partir da sua conversão, toda a sua família será de Cristo Jesus. Toda a sua família servirá ao Senhor. E, meus amigos, quando eu falo que é toda a família, é todo mundo mesmo. E aí a minha irmã se batizou. Aí eu me batizei em dezembro de 24. Minha esposa se batizou comigo. Minha mãe com meu padrasto se batizaram. Meu irmão mais novo também se batizou. E meu irmão do meio, por fim, se batizou. Em menos de 12 meses, a profecia de que nós estaríamos servindo a casa do Senhor foi concluída. E é uma bênção falar isso, porque o Senhor tem operado de forma tão sobrenatural no nosso meio, que não tem nada que exista de mais importante numa reunião de família hoje, a não ser falar do próprio Senhor. Então, antes, o nosso rolê familiar, o nosso almoço, a nossa janta era falar de trabalho, falar de coisas rotineiras, assim como qualquer outra pessoa fala. Nós continuamos falando disso, continuamos trazendo. Mas o foco principal da nossa comunhão é Jesus Cristo. E desde então tem sido dessa forma. Então, todos os meus irmãos, sem exceção, ou cantam ou tocam algum instrumento. Então, quando a gente chega na casa da minha mãe, é louvor pra lá, louvor pra cá. A gente sempre fala da Bíblia, a gente sempre traz ensinamentos, a gente sempre entra em conversas de construção, e tem sido uma bênção desde então. E aonde chega o Gabriel no dia de hoje? O Gabriel participa também de, como se fosse células de oração que a gente ouve em várias outras igrejas. O nosso se chama Grupo Familiar, que é onde nós nos reunimos para falar da palavra do Senhor. Palavra essa que foi dita pelo pastor, geralmente no domingo passado ao dia que nós vamos falar. E desde que eu estou lá, eu sempre fui uma pessoa predisposta para servir as pessoas, para poder ajudar, para poder auxiliar. E meu crescimento espiritual dentro de um GF foi espetacular. Portanto que o Diego é uma das pessoas que o Senhor me entregou dentro de um GF. O Diego veio com algumas questões relacionadas ainda ao dinheiro, algumas questões relacionadas à família. E não só ele, mas outros homens dentro e fora do grupo familiar vieram até mim. E eu sei entender o propósito disso. Por quê? Porque eu nunca tive, a princípio, problema com dinheiro. Eu sempre entendi, graças à minha esposa, né, há uns anos atrás, que a prioridade de um homem é Deus, família, e todo o resto vem de acordo com essa priorização. Eu sabia disso. E os homens que foram vindo no decorrer do tempo para mim vieram com a sede de entender aonde estava bem aspas, tá? O segredo dessa minha vida pacificadora, vamos falar assim. E no decorrer do tempo o Senhor foi me capacitando, eu fui entendendo muitas coisas, eu entrei na faculdade de teologia, né, no decorrer desse tempo, porque eu estava com sede. Eu tinha muita sede de entender a palavra do Senhor. E o Diego me veio em uma dessas levas que o Senhor me trouxe. E aí a gente começou a ter um contato muito legal. Ele foi um homem assim de coração completamente aberto.
É impressionante ver o que o Senhor tem feito na sua vida. Não pelo fato de você ser forte, mas pelo fato de você ser fraco naquele que tem que ser forte. Pelo fato de seu coração estar aberto para o que o Senhor tem para sua vida. E isso foi maravilhoso, porque se eu pudesse colocar em uma escala gráfica o desenvolvimento que eu vejo na vida do Diego, em detrimento do que o Senhor tem feito na vida dele, é geométrica. É assim, uma coisa espetacular. E estarmos aqui hoje é mais um multiplicar o que o Senhor tem nos dito para outras pessoas que também têm esse problema. Não somente com dinheiro, mas com um problema relacionado à pornografia, que é um ponto também que me pegou durante um bom tempo da minha vida, que hoje, graças a Deus, o Senhor me liberou disso. Também tem aspectos familiares, aspectos de ego, aspectos de humildade. Então, o Senhor simplesmente falou assim: vá e falem do meu amor para todos aqueles que querem ouvir. E cá estamos. Então, Diego, eu queria que você comentasse um pouco da sua história. Eu acho que é uma história completamente impactante. Eu acho que é uma história que vale a pena ser contada, vale a pena ser colocada de forma pública para os outros homens, para que vocês possam se enxergar em alguns momentos que existe uma luz do fim do túnel. E isso é muito importante. E essa luz se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É João 14,6. Essa é a palavra que a gente tem que profetizar para todos aqueles que se encontram em aflições, aqueles que se encontram sem esperança, sem entendimento de propósito. Cara, a quantidade de homens, Diego, que vem falar conosco hoje que, meu trampo tá dando certo e depois que eu tiver dinheiro as coisas vão dar certo. Cara, é muita gente. Então, eu creio que o Senhor tem levantado nós para que essas palavras fossem colocadas adiante de toda essa multidão. Diego, se você puder, por gentileza, falar a sua história. Né? Pessoal, antes de tudo, tudo que eu vou abrir aqui nunca foi falado em público. E isso que está acontecendo aqui, eu não tenho dúvidas nenhuma que é o Senhor agindo através de nós, né? Para impactar vidas, homens e famílias que precisam ver isso. Aonde você estiver, o Senhor vai... Se você está ouvindo isso, eu não sei a data, como vai ser. Se você vai estar ouvindo, que você abra o coração, não para escutar o Diego ou o Gabriel, mas para escutar o que o Senhor tem a dizer na sua vida. Amém. Verdade. O Diego, ele foi criado, graças a Deus, eu fui criado pelos meus avós maternos, desde os meus 8 meses de vida. E muitos me perguntam, nossa, você não é revoltado por isso? Nunca fui. Isso aí eu posso falar, nunca fui. E agradeço a Deus pela criação que eu tive e por eles serem meus pais. Meu pai e minha mãe. Eu chamo ele de pai e mãe, que para mim pai e mãe é quem cria. E meus avós, meus pais, eles sempre foram do berço evangélico. Meu pai é da igreja há mais de 50 anos, a minha mãe também. E eu fui aquele que frequentava a igreja só quando dava dor de barriga. E a gente era de uma família muito, mas muito pobre, mano. Pobre de marré, como diz o ditado. Pra vocês terem uma ideia, eu fui ter piso na minha casa com 25 para 26 anos. O meu sonho de infância, meu sonho de vida, Gabriel, era ter piso na minha casa. E eu tive alguns traumas porque eu achava lindo ir na escola e ver os amigos indo um na casa do outro. E eu tive vergonha, porque a minha casa era praticamente uma construção. E uma vez que eu convidei esses amigos, eles foram e ainda fui motivo de sarro na escola. Não condeno eles, eram tudo crianças e tem razão. Enfim, a gente era muito pobre. Então, eu com 22 anos, eu peguei uma mochila, apareceu uma oportunidade de trabalho lá pro lado do Mato Grosso, dentro de um garimpo. E eu, com a sede de
O dinheiro vai resolver todos os problemas da minha vida. Moleque novo e pesquisa uma coisa ali, coisa ali. Falei, pô, garimpo e tal, vou pra lá, meu. Tô fazendo nada aqui, não tem dinheiro nem pra comer, vou pro garimpo. Fui pro garimpo e ali eu cheguei ali e conheci tudo que vocês podem imaginar que o mundo pode nos mostrar de ruim. A verdade é essa, tá? Tudo de ruim ali. Conheci muitas pessoas, muitas coisas e fiquei trabalhando ali. Eu fui com 22 anos, com 25 para 26 anos, eu peguei em um dos garimpos que eu trabalhava e eu comi o pão que o diabo amassou, meu irmão. Ali eu peguei uma doença chamada leishmaniose, onde eu me perdi dentro da mata. E, enfim, cortei meu pé, tirei a camiseta, amarrei no pé, e nessa brincadeira que eu, sem camiseta, na madrugada o mosquito veio e me picou, que é um mosquito, eu peguei essa leishmaniose, entre a vida e a morte, consegui voltar para minha casa, procurei um médico, consegui fazer esse tratamento, fiquei 42 dias fazendo o tratamento, dia todo, ia 7 horas da manhã no hospital, chegava 3, 4 horas da tarde, com todos aqueles sintomas da medicação, e o médico falou, cara, ou nós vamos matar a bactéria, ou você vai morrer. Foi esse. Enfim, resumido, consegui, tive mais um milagre na minha vida, eu fui curado, beleza, curado, o que aconteceu? Vamos pro mundo de novo, irmão, tô nem aí. Só que eu entendi, falei, pô, o garimpo é aquela vida sofrida, o dinheiro não tá lá, molecão novo ainda, falei, eu preciso estudar, entender, e beleza, comecei a estudar inglês, eu já tinha uma expertise network dentro desses garimpos, eu falei assim, agora eu vou atrás de investidor. Resumindo, consegui investidores aqui no Brasil, consegui levantar uma grana, fiz sociedade com um dos investidores, que ele entrava com a grana ali, e eu com aquela correria toda. Conheci várias pessoas, e eu fiquei deslumbrado com o dinheiro, cara. Fiquei deslumbrado. Moleque novo, consegui ganhar uma boa grana, consegui terminar a casa dos meus pais, e ali eu fui servir o dinheiro. Falei, o quê? O homem se transformou. Eu se transformei. Eu comecei... Tudo que dava dinheiro no meio ali, eu queria fazer. E, tipo, garimpo legal. Várias coisas. E eu queria fazer. E parceria, sociedades. Fui pra fora, consegui investimento lá fora de investidor, trouxe pra cá. E aquele rolo. Passando os 2 anos, mais ou menos, digamos que eu tava, como o mundo fala, no auge dos negócios, eu tava bem financeiramente, só que entrou uma tristeza muito grande dentro de mim, e eu não conseguia entender. E eu comecei a beber uísque, a beber cerveja, a fumar charuto, entendeu? Beber, e eu nunca usei droga. Nunca usei droga, isso aí eu sou diante de vocês, mas eu comecei a beber muito uísque, beber e tal, tentando ser feliz, que eu não conseguia mais ser feliz. E mesmo conhecendo o caminho do Senhor, mas estava atraído pelo mundo. Eu lembro como o dia de hoje, teve uma data que eu já estava noivo da minha esposa, a gente já estava juntos nessa época, né? E a minha esposa, ela foi batizada na igreja com uns 14 anos e ela também estava afastada nessa época. Só que ela afastada, não desviada, que nem eu. E o nosso casamento estava passando por um momento bem difícil, porque eu dava carro para ela, a gente se mudava para a melhor casa e para ela, como se diz o ditado, ela cagava para aquilo. Para ela... Eu chegava, dava um carro, coloquei um laço vermelho na época, tinha acabado de lançar um carro no Brasil, fui lá, comprei o carro, coloquei o laço, levei ela lá e... Legal, amor, obrigada. Foi um motivo de briga pra nós. Falei, meu, quantas mulheres queriam estar no seu lugar, pá. E aquela contenda dentro de casa. Ou seja, né, o dinheiro nunca tomou conta da Laís, vamos falar assim. Nunca. E a briga era porque o dinheiro não tomava conta dela. Entendeu? Olha só. E eu querendo mostrar cada vez mais, porque eu tinha uma... Até pra você que tá vendo esse vídeo, irmão. Se você só pensa em bens materiais, andar igual um outdoor pra rua, e relógio, e tênis e tal, cara,
Você tá tentando provar que você é alguém pra quem nem te conhece, que nem quem é dentro da sua casa. Você tá bem perdido. Porque eu tenho autoridade pra falar isso, porque eu já fui esse homem. E eu parecia uma árvore de Natal andando. Era relógio, cordão, porque eu queria se autoaprovar. Se autoaprovar. E começou aquelas brigas e tudo mais. E, enfim, chegou um momento da minha vida que eu tava no fundo do poço. Muito triste, sem entender, nervoso. Nada mais me satisfazia, Gabriel. Até que a gente chegou a se mudar de casa umas 4 vezes em 4 anos, cara. Eu buscava, trocava de carro, trocava de casa, trocava... Nada me satisfazia. Eu não entendia aquela amargura. Enfim, chegou num dia, o Senhor ali já estava ministrando no meu coração. Por isso que eu também falo que não existe virada de chave. Existem processos. E eu já estava naquele processo que aquilo já não fazia mais sentido para mim. Aquilo já me incomodava. E um certo dia eu cheguei para minha esposa e falei, Lá, é o seguinte, eu quero largar a mão de tudo que eu tô fazendo. Porque eu não tinha paz, eu não dormia, Gabriel. Era só rolo e confusão. Eu não deitava, eu não dormia, entendeu? Era pessoas que eu trabalhava para elas, digamos assim, o cara era investidor, mas eu trabalhava para ele, entendeu? O cara fazia rolo e eu era responsável por aquele rolo, porque eu tava no meio, mesmo sendo, entendeu? Eu não tinha paz, irmão. Eu cheguei a um momento da minha vida que eu falei assim, Lá, é o seguinte, para mim, eu vou abandonar tudo. Ela olhou para mim e falou, tamo junto. E antes de eu abandonar tudo, eu fui na igreja, porque eu fui criado dentro da igreja pelo meu pai, pela minha mãe. E meus pais, eles são da Congregação Cristã do Brasil. E eu sempre fui lá desde pequeno. E gosto muito da Irmandade lá. Sempre frequentei. E fui buscar uma palavra, como eles dizem, né? Buscar. E veio uma palavra falando. Você é um vaso em minhas mãos e eu irei te quebrar em 1000 pedaços. Aquilo ali entrou no meu coração, vaso na minha mão. Eu tô voando, não é pra mim. Enfim, saí dali com incômodo, passou algumas semanas, eu decidi realmente, minha vida estava totalmente atribulada. Consequências de negócios que eu tinha feito, de parcerias que eu tinha feito, pessoas que eu tinha conhecido, mesmo eu não sendo responsável, mas eu estava naquele meio e eu não tinha mais paz. Questão de negócios, tá? Não estamos falando de nada errado aqui, estamos falando de negócios. Eu não tinha mais paz. Cheguei para parceiros e falei, não quero mais nada, eu não tenho mais nada aqui, e desfiz sociedades, abandonei negócio, enfim. O que eu ganhei em 6 anos, o que o mundo ali me deu em 6 anos, eu perdi tudo em 6 meses. 6 meses. E eu tava num processo ali, ainda de conversão, sem entender que estava sendo convertido, tá? Abandonei tudo aquilo e no meio desse processo, dinheiro indo embora, saindo de negócio, tendo que pagar conta que nem minha era, cara. Mas eu pagava pra me sair daquilo. Aquilo ali já não fazia mais sentido pra mim. O que aconteceu? Meu pai teve um AVC. Teve um AVC, o primeiro AVC. Eu fui, socorri, ainda tinha condição, levei médico particular, a gente, recuperei. Ele se recuperou em 15 dias, recuperou, eu continuei. Minha vida ali já tava uma bagunça geral. Passou alguns meses, ele teve o segundo AVC. E esse segundo AVC foi o que mudou a nossa vida. Isso já faz 2 anos que ele tá na cama. E estado praticamente vegetativo. E no mesmo tempo que eu tinha tudo na época, depois de 6 meses eu não tinha mais nada. Meu pai estava no hospital de AVC. E eu não tinha mais condições de arcar ali. E o médico me chamou aquele dia e falou, Diego, se você ama seu pai, eu falei, amo, então você vai para sua casa hoje, vai ter que contratar enfermeira, contratar isso, cama do hospital, praticamente fazer uma ala hospitalar na casa dele. Eu falei, meu Deus. Eu entreguei casa, Gabriel, a casa que eu morava, eu entreguei. Morava em condomínio, de alto padrão, entreguei tudo. Eu fiquei sem
R$1. O que me sobrava eram os carros ainda. Meu pai com AVC, eu sempre gostei muito do dinheiro, mas eu nunca fui apegado ao dinheiro. Chamei minha esposa, minha parceira, falei lá, meu pai tá na cama, acontecendo isso. E agora? Eu não vou abandonar ele, é ele que me criou, é ele que é o... E eu vou honrar ele até o fim da vida dele. Laís falou, tamo junto, o que você quer fazer? Peguei meus 2 carros e vendi aquele dia. E praticamente o dinheiro desses carros foi todo no tratamento dele. Em um ano ali, em 6 meses, a despesa dele chegou a bater R$20.000 por mês. E eu não tava ganhando nem 1.000 por mês. Então eu precisei vender carro. Eu cheguei a vender... sempre gostei muito de tênis. Eu vendi meus tênis, eu vendi meus relógios. Fui vendendo, irmão. Fui vendendo. E revoltado com Deus. Você acha que eu tava ali, glória a Deus. Não, galera, não. Eu tava... Eu ia te perguntar agora, como é que tava o seu relacionamento com Deus nesses momentos? Revoltado, irmão. Eu sou sincero em falar, revoltado, brigando com Deus. Falei, o quê? O quê? Esse é o amor de... Eu lembro dessa frase. Eu tava na porta do hospital, tava dando soco no carro, brigando com Deus, falando assim, se esse é o amor de Deus por mim, ó Senhor, se esse é seu amor por mim, eu dispenso. Eu não quero seu amor, vai amar outro. Eu falava desse jeito, Gabriel. Brigando com Deus. Falei, o quê? Eu agora que tô tentando me endireitar e abandonei meus negócios, abandonei minha vida, aí o senhor vem e meu pai na cama e ainda tô tendo que tirar dinheiro da boca do meu filho. Meu filho na época tinha 1 ano de vida, 1 ano e meio, 1 ano. Hoje ele tá com 3. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E revoltado com Deus, revoltado. Eu era um cara muito bajulado por amizades, meu pai na cama, enfim, vendi carro, fui lá, consegui fazer uma área, um quarto hospitalar para ele, contratamos enfermeiras, cuidadoras e dinheiro indo pro ralo e eu sem entender nada e revoltado com Deus. Fizemos isso e dinheiro indo e tudo que eu queria era uma oração. Eu fui criado dentro da igreja e eu sei, mesmo sendo desviado, eu sei o poder da oração. Eu já presenciei muitas coisas na minha vida. E eu queria que os meus amigos que andavam comigo, falei, eles vão vir aqui, né? Eles vão me ligar, saber como meu pai tá. Meu pai tem 50 anos dentro da igreja. Vão ligar. Fazem 2 anos disso, Gabriel. Sabe quantos ligaram pra mim perguntando como ele tava? Nenhum. Aí eu me revoltei ainda mais com o senhor. Aí era seu amigo ou era amigo do dinheiro? E eu tô falando de amizade que eu presenteava, andava comigo. E nenhum deles me ligaram. Eu me revoltei ainda mais com o senhor. Falei, pai, esses são os seus irmãos? Esses são seus filhos, servo de Deus dentro de uma igreja? E aquela revolta. Enfim, dinheiro tava acabando, não tinha mais de onde tirar, não tinha mais o que eu vender. A verdade é essa, tudo que eu comprei, que eu gostava, o senhor me tirou, Gabriel. Desde relógio, sapato, camiseta. Cara, eu vendi tudo. Fui vendendo. O que dava pra vender, eu vendia. E revoltado com o senhor, achando que eu ia resolver no muque. Falei, agora eu vou me reerguer. E pensando muitas vezes em voltar a fazer o que eu fazia. Muitas vezes. Só fazer uma ligação aqui pra fulano que eu volto pro negócio. É só fazer... Muitas e muitas vezes eu falava, o quê? Não vale a pena eu ver minha mulher chorando aqui pro dia de amanhã. Se eu fazer uma ligação, eu volto a fazer tudo isso. E minha mulher, um dia, ela escutou. Eu estourei e falei, eu vou voltar a trabalhar, fazer o que eu fazia. Ela falou, se você voltar hoje a trabalhar no que você trabalhava, amanhã eu tô indo embora. Eu não estou mais com você. Você pode ficar sem nada. Você não tem um centavo. Eu tô junto com você. A gente vai passar isso junto. Mas se você voltar pra sua velha vida, me esqueça. Aí eu falei, eu só tenho a minha mulher. E ali eu entendi. E ali eu entendi e começamos e o senhor, e eu revoltado ainda, e não tinha mais ninguém, não tinha mais amigo, não conhecia o Gabriel nessa época, não conhecia ninguém, não tinha mais amigo. Um certo dia eu, revoltado com o senhor, peguei a Bíblia. Falei, vou começar a ler esse negócio aqui. E comecei. E eu posso dizer que eu fui convertido pela Bíblia. Eu fui convertido pela palavra do Senhor. Começando a ler a Bíblia ali, lendo a Bíblia, minha mulher orando muito por mim. Então, mulheres que estão vendo isso, seu marido ainda tá digamos, desviado, tá servindo ao mundo, vocês não imaginam o poder que vocês têm na mão,
que é da oração pelo marido de vocês. Porque se eu tô sentado aqui hoje falando do Senhor, é graças à minha mulher. Ela, de tantas orações em claros, de dias que eu tava pelo mundo, ela tava orando por mim. E se eu puder complementar, a nossa mulher, a nossa esposa, ela é a pessoa que tem mais entendimento de quem nós somos, a não ser nós mesmos. Ou seja, nós pressupostamente devemos nos conhecer, mas a gente sempre vai se conhecer pelo nosso ponto de vista, que pode ser errôneo, pode ser distorcido. E a nossa mulher não, a nossa mulher é uma das poucas pessoas que podem dar reais feedbacks da sua vida. Eu tive muitos problemas de, às vezes, não escutar a minha esposa no meu passado e as coisas acontecerem de uma maneira ruim. Desde que eu entendi a dimensão de escutar a minha esposa no meu lar, isso muda o jogo. Muda o jogo porque o Espírito Santo tem diversos meios de se comunicar com você. E eu tenho crença total que um deles é por meio da sua esposa. Honrem a sua esposa. Valorizem a sua esposa. Entenda que se ela tá contigo, é porque ela tá contigo. E se for ter que passar por muita coisa, provavelmente ela vai passar junto com você. Mas honre a sua esposa. Diegão, volta aí. É exatamente isso. E a minha esposa orando. E teve, pra finalizar, justamente isso. A minha conversão real foi através da minha mulher. Ali, as despesas estavam gigantescas. As despesas da minha casa, que eu fui morar com a minha sogra. A gente se desfez da nossa casa, vendeu os carros, vendeu tudo. Eu precisei quebrar meu ego. Eu era um homem de ego, irmão. Eu resolvia tudo no braço e no dinheiro. O Senhor me quebrou em 1000 pedaços. Me tirou até o meu lar. Eu tive que chegar e falar pra minha sogra: posso morar com você? E a minha sogra é uma mãe que o Senhor pôs na minha vida, então... E ela imediatamente nos abraçou, me deu todo o suporte. Enfim, minha despesa ali tava mais ou menos média de 25 mil por mês, tá? E eu não tava ganhando nem 1000. E naquele mês, eu não tinha dinheiro pro próximo mês, que era pra pagar a enfermeira, pagar a cuidadora, comprar fralda e tudo. Eu não tinha, eu já tava batendo os pinos, eu tava pensando... Olha o meu pensamento, Gabriel. Pois bem, eu ainda tenho uma conta no banco. Meu nome ainda não tá normal. Eu vou fazer um seguro de vida de 1 milhão, 1 milhão e pouco. Vou pagar esse seguro e vou me matar. E deixo eles bem. Esse era o meu plano, Gabriel. Eu vou me matar, velho. Minha mulher vai ficar com dinheiro. Eu sei que ela vai terminar o tratamento do meu pai. Não vai deixar faltar nada pra minha mãe. Meu filho vai ter uma grana boa. E passou. Não quer dizer que eu ia fazer isso, tá? É um pensamento que eu tive. O inimigo fala muito quando a gente tá afastado. Enfim, isso. Cheguei um certo dia em casa, saí tentando, na rua, tentando resolver o problema, pedindo serviço e nada aparecia. Cheguei um certo dia em casa, a gente foi almoçar, eu vi que a minha esposa só tava com legumes no prato, Gabriel. Falei, lá, não vai comer? Pô, tem carne aí. Ela falou, não, tô de jejum. Eu fechei o pau. Falei, viu, a gente já tá passando por uma situação tão difícil, ainda você não quer comer, meu, ainda você quer fazer jejum. Pá. Ela falou, tô no jejum. Então, isso foi num domingo. Eu com a cabeça milhão, tendo que pagar a cuidadora no final do mês. Isso aí faltava uns 10 dias pra acabar o mês. Cabeça milhão, não tinha dinheiro pra mais nada. E, enfim, a minha esposa chegou e falou, olha, o dinheiro tá acabando, você sabe, nós vamos ter que colocar seu pai no asilo. Aí, irmão, aí eu desmontei. Aí eu me revoltei ainda mais com o senhor. Falei, pai, o senhor sabe que eu não queria isso pro meu pai. E tal, e chorando, a gente foi visitar o asilo. Eu saí dali revoltado, chorando. Falei, Laís, eu não quero isso pro meu pai. Eu quero ter condição de conseguir. E eu não tinha mais, Gabriel, de onde tirar. Já tinha vendido tudo, irmão. Tinha vendido tudo. E eu nem lembrava mais daquele jejum. E passou aquela semana, na sexta-feira, era pra mim dar o sim pro asilo. Era pra mim dar o sim pro asilo. Meu tio me liga, que é irmão da minha mãe. Ele não é nem irmão do meu pai. Fala, Diego, eu quero te ajudar. Falei, amém. Minha tia, irmã da minha mãe, me liga.
Diego, a gente quer te ajudar. E eu já falei com mais irmãos, falei com mais pessoas, a gente quer te ajudar. Porque tá vendo a situação que seu pai tá. Enfim, eu consegui o dinheiro para pagar as enfermeiras, que era o dia de vencimento no outro dia. Eu consegui o dinheiro para pagar as cuidadoras ali, através da nossa família, que eu não tinha mais aquela condição. E cheguei tão feliz contando pra Laís. Falei, lá, minha tia ligou, tal, falou com meu tio quer ajudar e a gente vai ter dinheiro, não vai precisar colocar meu pai no asilo e tal, feliz. A Laís começou a chorar. A Laís começou a chorar. Falei, lá, quem está chorando? Ela falou, você sabe que dia que é hoje? Falei, não, ela falou, o dia que eu termino meu jejum. Aí ali foi aonde eu me converti. Eu falei, o Senhor tá na minha vida. Apesar de eu tá revoltado contra o Senhor tá na minha vida. E aí, para não ficar muito extenso ainda, a gente vai ter muitos episódios aqui, em nome do Senhor Jesus, pra gente contar mais. Começou a minha trajetória. Eu conheci um outro pastor, o Luiz, que ainda a gente vai convidar ele para vir aqui. A minha esposa me apresentou. Ele apresentou ainda mais, começando a estudar a palavra juntos. Estudamos em 3, 4 meses. Eu pedi o batismo. Eu pedi o batismo, foi no sítio dele. Ainda lembro até hoje, Luiz, que você me falou, tá um dia de chuva e frio. Ele falou, Diegão, esse chuva, esse frio é pra pagar os pecados, né, mano? E pô, fui pra água, batizei. Só que eu não tava indo na igreja, porque eu fui convertido na Bíblia, Gabriel. Eu não ia na igreja. Olha como Deus é. Aí cheguei, Luiz, é o seguinte, velho, eu me batizei e agora? Eu não tenho igreja pra ir, eu vou aonde? Eu ia em algumas igrejas, mas assim, a cristã é uma obra maravilhosa, mas eu não concordo com algumas coisas. Não tô falando que é errado. Eu não concordo. E falei, não vou me batizar aqui pra mim não cumprir. Eu vou estar em pecado. Se tem uma doutrina e eu não vou cumprir, pô, é eu que tô errado, não é a igreja. Então eu não senti, mas foi tudo movimento do Senhor. Eu me batizei num sábado. O Luiz falou, Diego, Deus não faz nada pela metade. Se você se batizou, se você reconheceu, você está servindo a ele vai preparar um lugar pra você. Num sábado, isso. Um sábado, um domingo, cedo eu liguei a televisão no YouTube e tava lá, Pastor Eduardo Bertolozzi. Falei, vou colocar nisso aí. Coloquei. Era uma palavra que me pegou. Pastor Eduardo na palavra sobre Maria. Falei, uma igreja evangélica pregando sobre Maria? E eu escutei aquela pregação e foi uma pregação maravilhosa. Falei pra lá, a gente já tinha decidido, após o meu batismo, que a gente ia rodar Sorocaba inteira atrás de uma igreja até nós dois termos comunhão para permanecer numa igreja. E falei lá, eu assisti um culto no online, até a minha família pensa que é a minha mulher que me convidou para essa igreja, na verdade não. Foi eu que convidei ela. E falei lá, eu quero conhecer essa igreja. Ela falou, beleza. Isso aí foi no domingo, assisti o culto online. Na quarta-feira cheguei na igreja e aquilo. Pisei na igreja, já sentia comunhão, só que o que me pegava, Gabriel, era o dízimo. Porque eu tinha visitado várias igrejas e eu gosto muito de estudar a Bíblia. E eu via que elas pegavam os versículos bíblicos e distorcia em questão do dízimo. Certo. E ali tirava a minha paz. A hora que chegou a parte do dízimo da igreja, eu falei, agora vamos ver. Eu não lembro quem, mas eu não lembro quem falou sobre o dízimo. O cara deu uma aula sobre dízimo, sobre oferta. Falei, aqui é o meu lugar. E desde então, desde o primeiro dia que eu pisei naquela igreja, estamos lá até hoje, feliz. A gente faz parte do Ministério, do Ministério de Voluntariado. A minha esposa serve também no clubinho, que é onde ficam as crianças. E o Senhor vem fazendo grandes obras na nossa vida. E a revelação do podcast, e aqui estamos. É um breve resumo da minha história. E é isso. Olha só, né? Como nós falamos no sábado, na sua casa, Isso. sobre a mensagem central que nós gostaríamos de passar para aqueles que vão assistir esse podcast a partir desse primeiro episódio, que é: meu filho, não desprezes o castigo do Senhor, nem te canses da sua correção, porque a quem o Senhor ama, ele corrige, assim como um pai ao filho em quem se deleita. E aquela profecia que foi trazida a você de que ele quebraria você em 1000 pedaços, ela se cumpriu. E agora ele tem, bom oleiro, tem definido a forma desse vaso. Eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para fazer ainda nas nossas vidas. E para mim tudo isso é só o começo. Eu já sou muito grato a Deus por tudo que está acontecendo.
Eu tenho certeza que a sua história, em nome de Jesus, vai impactar muitos homens nesse mundo. E, Gabriel, só complementando, tudo que eu perdi não, eu fui livrado, que o Senhor pôs a mão em 2 anos, que eu ganhei no mundo, o Senhor tirou. Eu passei por momentos, né, muitos, assim, aos olhos humanos, ainda mais aos homens, humilhante. Mas o Senhor precisava quebrar meu coração. Eu era arrogante, eu não escutava. E em 2 anos, o que eu perdi, a partir do momento que eu não estou falando que você vai converter, você vai ficar rico, esquece isso. Isso aí não existe. A conversão, o primeiro ponto da conversão, irmão, é você se olhar e ver o que tá errado e rejeitar o mundo. O Senhor pode te abençoar e abençoar muito, mas o que eu quero chegar ao ponto que o Senhor, ele não deixa o seu filho perecer. Eu achava que eu ia perecer. Em nenhum momento o Senhor me deixou passar necessidade e perecer. Aos 99 do segundo tempo, ele vinha e ali preparava, e o Senhor veio, e tudo que eu perdi em 2 anos, o Senhor restituiu uma grande parte em um mês. Então, quanto vale a pena a gente obedecer a palavra do Senhor? Não tenha medo. Se você está passando pelo deserto, vai doer. Bem-vindo ao deserto. Vai doer, não é fácil. Mas é porque o Senhor te ama. Ele tem um propósito na tua vida. E como a história de Jó, ele vai restituir 10 vezes mais o que ele precisou tirar da sua vida, porque o seu coração estava lá. E quando você entender que o seu coração é do Senhor, tudo muda. É verdade. É verdade. Costumo dizer que o deserto, ele sempre... Na minha percepção, tá? Posso até falar com alguns outros teólogos, mas o deserto é relativo ao tempo que o seu coração é ensinado. Então, existem algumas pessoas que passam longos desertos na vida e ainda não aprenderam algumas coisas que o Senhor quer mostrar. Nem por isso essa pessoa deixa de ser filho amado do Senhor. Todos têm o seu devido tempo. E a nossa oração é para que o seu coração esteja sempre aberto para as boas novas do Senhor. Assim como o do Diego esteve, assim como o meu esteve, e assim como de outras muitas pessoas que estarão vendo este podcast. Eu queria finalizar esse momento tão abençoado com uma oração, pedindo para que o Senhor continue abençoando outros corações neste Brasil todo, neste mundo, porque eu creio que essa palavra vai atingir outros povos, outras delimitações. E eu queria consagrar tudo isso ao Senhor de forma que fique recordado esta palavra. Senhor Jesus, eu gostaria de pedir a Ti, ó Pai. Gostaria de agradecer a tudo que o Senhor tem feito a nós. A tudo que o Senhor tem feito a essa nova geração que se levanta em detrimento da Sua palavra, meu Senhor. Que Tu sejas sempre o nosso principal cerne, meu Senhor Jesus. Que Tu sejas a rocha da qual a gente se alicerça. Que os nossos pilares estejam cravados na Tua palavra, meu Senhor. Que a família de todos que estão aqui hoje, ó Pai, da família daqueles que estão nos assistindo, possam ser grandemente abençoadas pela Tua presença, meu Pai. Que a Tua presença seja uma verdade na vida dessas pessoas. E que as Tuas boas novas, ó Pai, cheguem aos ouvidos, cheguem aos corações e cheguem às mentes, para que Tu sejas, ó Pai, sempre o soberano e o guia da vida de todas essas pessoas que passam por aflições, que passam por problemas que às vezes elas nem entendem como chegaram a esse problema e não sabem como sair desse problema. E eu digo a essas pessoas que Jesus Cristo é o resolucionador desse problema. Nosso Senhor, Ele é especialista em problemas impossíveis. Ele é o Senhor das causas impossíveis. Entregue a sua vida a Jesus. Se arrependa dos seus pecados e leve uma vida em Cristo. Leve uma vida daquele que nos disse que o jugo é suave e o fardo é leve. Siga Jesus Cristo. Amém, Diegão? Amém. Amém, amém, amém. E só complementando, meu querido. Se você está ouvindo isso, nada na sua vida é por acaso. Como se nós estamos sentados aqui hoje não for por acaso. Verdade. Não espere você conhecer o Senhor como seu Salvador, você se entregar para Ele quando você sair de um vício, quando você, não, eu preciso me curar de tal coisa, eu preciso parar de tal coisa, não. Ele quer você hoje da forma que você está. E agora?
Agora, vai do jeito que você tá, meu irmão, com o vício que você tem, com os problemas que você tem, da forma que você tá, e deixa o Senhor agir no seu coração. É isso que Ele quer. Se você tá ouvindo isso, eu não sei a data, é isso que o Senhor quer de você. Amém. Entendeu? Então vai do jeito que tá e abra o coração pra Ele, pra você ser o vaso na mão dele, que Ele vai te reconstruir da forma que Ele deseja, pro propósito dele. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Diegão, muito obrigado. Obrigado para você que está nos assistindo. Obrigado por esse tempo maravilhoso que passamos juntos. Esse é o primeiro de muitos. Espero que vocês continuem nos acompanhando nas redes sociais, nos acompanhando neste canal que vos fala. E que a verdade e que a paz do Senhor seja sempre uma verdade na sua vida, hoje e sempre. Amém, amém, amém. E só deixando claro ainda, a gente... O desejo do podcast foi tão grande que o nosso slogan nem estava pronto, né, Gabriel? Sim. Mas a data já foi decidida. O nosso podcast é o Talking Cast. E o nosso próximo episódio já vai ter o slogan do podcast aqui. E vai estar em todas as plataformas. E é isso, pessoal. É isso aí. E se você conhece uma pessoa que, cara, essa pessoa poderia ser um instrumento de Deus nesse podcast, fala com a gente. Manda uma mensagem, porque provavelmente se tá no plano do Senhor no seu coração, provavelmente vai estar no nosso também. Então chama, conversa conosco e vamos bater um papo. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Grande abraço. Deus abençoe todos vocês. Amém.